Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo Rec Internacional. Este que é o primeiro episódio do nosso podcast. Não se esqueçam de subscrever ao canal, seguir as nossas redes sociais para estarem sempre a par de todas as novidades. Vamos ter muitas, prometo. A primeira novidade é a nossa convidada de hoje, que é jogadora de futebol. É uma portuguesa a viver na Islândia, super viajada, vai-nos contar muito sobre isso. Tem uma experiência de vida que é estonteante e é nada mais nada menos que Ana Brau. Uau! Fala-me um bocadinho sobre ti. Olá Marisa, obrigado por me teres convidado para vir aqui até o podcast. Sobre mim, 26 anos, com uma cara de bebê, como todos Criança. Obrigada. Como tu disseste, eu jogo futebol. Para além do futebol, trabalho também. Tenho 2 irmãos e adoro viajar, como tu disseste e referiste bem. Qual é que foi a última viagem que tu fizeste? Recentemente eu estive em Portugal de férias, por isso não conto bem como uma viagem, porque é como ir a casa, mas antes disso eu estive em Roma. Gostaste de Roma? É uma das minhas cidades favoritas, para ser sincera. Já fui lá 2 vezes e ainda estou a planear ir uma terceira. Na próxima convidas-me. Na próxima vai ser muito próximo realmente, então podes ir. Se calhar para a outra. Ok, aí para a pode outra. ser. Fala-me sobre a tua experiência no futebol, porque é uma das tuas maiores paixões na vida, certo? Sim, eu desde que me lembro que sou gente que ando sempre com uma bola atrás de mim. Eu jogo desde os meus 3 anos. A paixão foi vindo de pai para irmão mais velho, para mim e ainda para o meu irmão mais novo. Sempre fomos uma família de desportistas. Não é que somos assim com um grande sucesso em termos de futebol, mas tudo aquilo que temos e conseguimos até agora foi com muito trabalho e isso é o mais importante. Quando vieste para a Islândia, foi através do futebol? Sim, eu recebi uma proposta para vir jogar para a Islândia. Fiquei um bocadinho reticente porque eu não estava a jogar nesse momento e não sabia se era isso que eu queria voltar a fazer. Pensei muito e acabei por aceitar. Primeiro porque a Islândia nunca esteve na minha bucket list para vir viajar e conhecer, e aproveitei a oportunidade para vir e posso dizer que foi uma das melhores decisões que eu tomei na vida. E antes de vir para a Islândia, estavas noutra ilha? Sim, eu vivia em Inglaterra, em Guernsey, mas aí eu jogava mais futebol por diversão, porque em Guernsey é uma ilha muito pequenina e só tinha 2 equipas de futebol, então eu jogava para manter assim o ritmo, mas não era nada sério. Tens um fetiche por ilhas? Aparentemente sim. Até porque em Portugal eu sempre quis viver na Ilha da Madeira, por isso. Pronto, claramente um fetiche por ilhas. A próxima vamos ver qual será. Em termos de experiência, na outra ilha onde estiveste, em Guernsey? Eu aí fui mais para trabalhar. Foi a minha primeira aventura no estrangeiro. Foi um desafio, para ser sincera, porque eu não falava nada de inglês. Quer dizer, falava o básico dos básicos, embora agora eu continue a atropelar-me, a mudar alguns verbos, mas está muito melhor em relação a isso. Foi uma aventura, porque eu comecei a trabalhar como empregada de mesa sem saber quase nada de inglês. E eu sempre que ia atender um cliente eu dizia: peço desculpa, mas eu não falo muito bem inglês. Se eu tiver alguma dúvida eu vou pedir a um colega para vir ter comigo. E eles riam-se e ajudavam-me e foi assim que O importante é que te safaste. Não, isso sim, sem dúvida alguma. E gostaste da ilha em si, das paisagens da ilha, enquanto sítio para viver, achas que é um sítio onde te vias a viver lá mais tempo do que ao que estiveste?
Se não fosse a oportunidade de vir para a Islândia, seguramente que sim. É uma ilha é no Canal da Mancha, é entre Inglaterra e França. Ou seja, eu estou a 2 horas de barco de França. Ou seja, Ok. eu posso me deslocar facilmente da ilha para a Inglaterra ou da ilha para a França. Depois a ilha em si tem uma história super engraçada. Houve uma guerra entre Inglaterra, Alemanha e França para ver quem é que ficava com a ilha, porque a ilha realmente é mais próxima de França do que de Inglaterra. Uau. Yeah. Mas quem ganhou foi a Inglaterra. Ou seja, pertence às ilhas, porque são duas, na verdade são um bocadinho mais, mas 2 delas são mais habitáveis do que as outras. As outras são mais realmente países de férias, se quiser estar zen, Ok. sem ninguém. E lá, o inglês é aquele inglês a fugir para o francês. É super interessante na realidade, mas é um desafio viver lá. Porque, como nós sabemos, ilha é paraíso, mas ao mesmo tempo é assim, meio tropical, meio estranho em termos de temperaturas. E de recursos também, não é? Sim. Especialmente lá que é uma ilha offshore. Ou seja, muitas das coisas são muito caras em termos de vida. Casas são muito caras, comida no supermercado é muito, muito caro, mas depois tens outras vantagens, não pagas IVAs. Ok. Por exemplo, se queres comprar um telemóvel, vai-te custar 200 ou 300 euros a menos do que se comprasses em Portugal, por exemplo. Entendes? Sim, acaba por compensar em certas coisas, mas Sim, mas tens muita coisa que falta, por exemplo. Sim. Como aqui também. Aqui também há muitas coisas que não encontras e acredito que se calhar a Islândia seja um pouco mais desenvolvida. Em termos de população é um bocadinho mais, porque em Guernsey provavelmente é 150 mil pessoas, Ok. ou seja, aqui ainda tens 500 mil de pessoas, e cada vez mais, porque a ilha, como precisa de pessoas aqui para trabalhar, há muita gente que vem de fora só para vir trabalhar aqui no verão, ou outras pessoas que decidem ficar, mas como nós sabemos, o inverno aqui é terrível, então muita gente vem cá no verão só para trabalhar e vai-se embora outra vez. E tu, quando vieste para a Islândia, vieste na altura do verão? A tua mudança foi na altura do verão ou na altura do inverno? Eu vim para cá em abril, ou seja, estávamos a chegar ao verão, mas posso dizer que em maio ainda nevou onde eu estava. Que era na outra ponta da ilha de onde nós estamos agora. Sim, em Hop. Ou seja, Que foi para onde foste jogar profissionalmente quando recebeste aquela proposta. exatamente. Ok. Quanto tempo tiveste nessa zona da ilha até decidires mudar para a capital? Ou seja, tive lá 4 meses, que é durante a nossa época futebolística. Em termos de experiência de futebol, não foi a melhor, mas eu gostei do país assim que cheguei aqui. Então, para mim foi uma mudança muito fácil. Se eu comparar Portugal com a Inglaterra ou a Inglaterra com a Islândia, a adaptação mais fácil para mim foi ter vindo para a Islândia. Nem foi sair de Portugal para ir para a Inglaterra. Pela cultura dos islandeses ou por outro motivo? Outro motivo. Por exemplo, Inglaterra não bebia água. Não bebia porque a água da torneira é muito pesada. Eu sentia-me super mal do estômago para beber água de lá. Ou seja, eu tive durante 2 anos lá e eu só bebi água quando ia a Portugal. É que nem a água das garrafas sabe bem. É algo que mexia muito Tem comigo. muitos químicos. Sim, mexia muito comigo. E assim que eu cheguei aqui à Islândia, eu comecei a beber água como se fosse uma coisa que eu tivesse muito, muito... Ok. É efetivamente a melhor água do mundo. Sem dúvida. Sem dúvida que sim. E sentiste muitas diferenças quando mudaste para a capital? Sim. Via, para além de ser um sítio muito pequenino, por exemplo, se eu agora estivesse a ter uma conversa contigo no café, amanhã de manhã toda a gente sabia que eu tive uma conversa contigo no café e que tu estavas a usar uma camisola verde. Como a aldeia. Exatamente. Okay.
É que é mesmo isso. E aqui, para além de ser uma cidade também pequena, as pessoas também são mais mente aberta, tens muito mais coisas para fazer, embora, se eu for a comparar com aquilo que eu tenho para fazer em Lisboa, é muito diferente daquilo que eu posso fazer aqui. Sim, sim. Isso sim. E em termos de cultura, achas que na outra zona da ilha, que é uma zona completamente oposta à que nós estamos agora, achas que há muita diferença cultural mesmo entre islandeses? Ou seja, é mais marcada a cultura deles na outra ponta da ilha do que é aqui? Porque eu acho que aqui na capital acaba por já estar um bocadinho mais internacionalizado, sabes? Mais desenvolvido a nível de se acostumarem um pouco mais a um bocadinho de todo o mundo, e se calhar noutra ponta da ilha, que é um pouco mais isolado, se calhar têm as raízes deles mais presentes. Claro, como é que eu ia te explicar? Lá, as pessoas só param lá para ficar uma noite no campismo e vão-se embora. Não é como aqui, que as pessoas ficam 2, 3 dias e querem ir à volta, e tu convives com essas pessoas diariamente. Até porque, por exemplo, neste momento no meu trabalho, o que eu mais convivo é com pessoas vindas de todo o lado do mundo. O que, se eu estivesse lá, eu não ia conhecer um terço daquilo que eu estou a conhecer neste momento. Vamos para umas perguntas rápidas. Claro. Estás mente aberta para responder a umas perguntas super rápidas sem pensar muito. É assim, eu sou overthinking. Por isso vamos lá. É sem pensar muito. Ok. Palavra preferida? Sim. A tua palavra preferida é sim. Gostas de dizer sim a tudo? Eu sou uma pessoa que gosto de ajudar, especialmente. E estou sempre indo para qualquer coisa. Ou seja, sim. Boa. Uma mania estranha? Uma mania estranha? Mexer no cabelo. Quando tenho em situações solto. em que estás nervosa ou durante o dia? Qualquer coisa, sim. Ok. Última pesquisa no Google. Como é que se chama... como é que se chama a rapariga do Inspector Max? 3 coisas que nunca fizeste, mas querias. Quero saltar de uma ponte, tipo bungee jumping, skydiving, e outra. Uma terceira coisa. Bem, posso dizer viajar pelo mundo todo, que é uma coisa que eu quero muito. Vamos voltar às perguntas sérias. Ok. Não são assim tão sérias, mas pronto. O que é que te motivou a mudares, neste caso, para Guernsey, que foi para onde foste desde Portugal, certo? Foi a primeira mudança que tiveste. Claro. Nesse ano, a minha mãe agravou o seu estado de saúde e eu sabia que em Portugal não iria conseguir ajudá-la porque o meu irmão era mais novo, tinha acabado a escola e ia para a universidade. E eu não pensei 2 vezes que, ok, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou sair daqui e vou dar uma vida melhor a eles dois. E foi isso que me motivou a sair de Portugal, sinceramente. Ok. E a tua única motivação para vires para a Islândia foi efetivamente o futebol? Sim e não. Eu deixei de jogar futebol porque começou o Covid, entretanto perdi a minha mãe e tinha um trabalho seguro em Inglaterra, ou seja, eu estava a largar uma coisa que era segura para uma coisa que ia-me durar meses. Foi um risco que eu corri, mas que foi sempre a pensar na minha mãe, na verdade, sempre a pensar nela, porque eu sabia que ela não ia gostar que eu não fizesse aquilo que eu gosto mais. Ok. Acho que é mais por aí. Concordo plenamente e acho que fizeste muito bem. Obrigada. Planos futuros em relação ao futebol? Bem, em relação ao futebol é continuar enquanto o meu corpo aguentar, que é mesmo assim. Um dia vai acabar, mas até lá é jogar e trabalhar e fazer o que eu gosto mais. Ou seja, queres continuar a trabalhar para além do futebol? Claro, sim, sem dúvida, porque o futebol acaba e se tu um dia não tens experiência, até porque
tu podes ver em Portugal, hoje em dia ninguém contrata alguém sem experiência. Ou seja, se eu jogasse só futebol, acabasse a minha carreira aos 33, 34, onde é que eu ia trabalhar depois? Ninguém ia contratar uma pessoa sem experiência. E a experiência que tu ganhaste até agora a trabalhar em várias partes do mundo fizeram-te crescer imenso enquanto pessoa. Ai, sim, sem dúvida alguma. Até porque foram vários tipos de trabalho que eu tive, departamentos diferentes, países diferentes e culturas diferentes, obviamente. Qual é que foi a tua viagem preferida? A minha viagem preferida foi a Roma. Foi a Roma, sem dúvida alguma. Não vais viajar... Aparentemente não vais viajar para mais lado nenhum sem ser para Roma agora. Não, isto é assim. Foi a tua viagem preferida? Foi a tua última viagem? Vai ser a tua próxima viagem? Eu fiz a primeira viagem a Roma com uma amiga minha. E gostei muito da cidade. E só quis voltar a Roma com a pessoa com quem eu estivesse. E isso para mim fez mais sentido na altura. E continua a fazer sentido. E na próxima vou eu. Sim, que és minha amiga também. Mas temos de trazer o apêndice atrás. Sim, o apêndice que está atrás da câmara. Tu és uma pessoa mais emocional ou mais racional? Racional. 100% racional? 100% racional. Não te baseias em emoções para tomar qualquer tipo de decisão? Depende. Mas sou... Ok. Se calhar não 100%, mas 99% do meu tempo sou racional. Quando eu tomo uma decisão é por ter pensado muito. Mesmo muito. Ok. Já eras assim já desde criança ou foste tornando mais racional com o tempo? Com o tempo. Quando era mais nova não pensava muito sequer. Fazia as coisas e não pensava nas consequências que poderia ter no futuro. E reagias mais com emoção? Ou sem. Ou sem emoção, ok. Diz-me uma experiência marcante da tua infância. Uma experiência marcante da minha infância. Sim, uma memória que tu tenhas, um evento que te marcou mesmo na infância até hoje, que nunca vais esquecer. Pelo bom ou pelo mau? O que tu quiseres. Ok, pode ser uma coisa engraçada. Eu quando era pequenina, eu tinha daquelas motinhas pequeninas, sabes? E o meu pai quitou a moto, ou seja, meteu a moto a andar mais rápido. E havia outro homem que tinha uma moto igual à minha. Então, uma vez nós fizemos uma corrida aos dois. E eu estava a ficar para trás. E eu assim, foda-se. Desculpem. Não vou perder esta corrida. Então comecei a acelerar o máximo que eu podia. Até me punha para a frente para andar mais rápido com o vento e tudo. Olha, então não é que eu não vejo o buraco. Só vejo a moto a fazer isto e a moto a ficar acima de mim assim. Cheguei a casa com uns arranhões e a minha mãe só olhou para mim e disse assim: vai tomar bem. A típica cena de mãe de falamos depois. Yeah. E quando a minha mãe chamava-me Brau, a minha Brauzinha. E quando ela me chama Ana Catarina, é que eu sei que eu fiz merda. Literalmente. Foi muito mau. Foi muito mal. É que eram as mãos todas arranhadas, eram os joelhos todos arranhados. E ela dizia assim: mas tu és maluca. E afinal, porquê que com a tua moto que andava mais rápido tu não conseguiste chegar primeiro? Eu cheguei primeiro. Esse foi o problema. É que eu não vi o buraco porque eu só fiquei-me na estrada. Ultrapassaste, mas não olhaste. Ou seja, olhaste em frente, mas para baixo nada. Sim, pelo menos ganhei 20 euros. Fui com arranhos para casa, ganhei 20 euros e ainda quase que levei uma coça. Pelo menos ganhaste 20 euros. Yeah. Devias ter guardado esses 20 euros até ao dia de hoje. Ia ser a melhor memória que ias ter. Não sei, eu dei à minha mãe para tentar remediar a situação. Para ver se não apanhava mesmo uma coça. Para tentar remediar. Yeah. Ou seja, só tentaste. Sim. Não chegou à Não parte chegou, de não chegou. ficar remediado. Não. Qual é que é a coisa que aqui na Islândia tu comes e não te cansas de comer? Ovos mexidos. Porquê? Primeiro, é fácil de cozinhar. Segundo, com um dia tão atarefado que eu tenho, é o mais fácil. Na verdade, é mesmo. Sim, porque tu tens um trabalho full-time. Sim.
um part-time Sim, e ainda aos treinos. exatamente. E todos os dias esta rotina. Exatamente. Ou seja, E ainda tem jogos pelo meio. sim, e quando estou de folga de um dos trabalhos, ou estou a trabalhar no outro, ou tenho treino. Ou seja, não tenho um dia inteiro de descanso. Um, e chego a casa de tarde e como no outro dia tenho que acordar às 5 da manhã para ir trabalhar, como uma coisa assim mais rápida e leve para ir para a cama, embora os ovos não sejam assim tão leves para ir para a cama, não é? Mas eu gosto de chegar, comer algo rápido e dormir, porque no dia seguinte tenho outro dia desgastante. E adoras cozinhar. Também está aí misturada essa tua paixão pela cozinha. Sim, essa parte aí ainda está em vias de processo. Estou a ser irónica. Ela não cozinha. É assim, eu não cozinho assim tão mal, mas eu sou assim um bocado preguiçosa. Não é preguiçosa, acho que é mesmo o facto de ter um dia tão ocupado. Depois chegar a casa de um dia cansativo, diz-me quem é a pessoa que tem paciência para cozinhar. Eu tenho. Mas isso és tu. E eu digo já, tens jeito para a coisa. Eu não tenho, mas tu tens jeito para a coisa. Estás sempre convidada para vir cá comer. Já sabes que eu não gosto de te ver passar fome. Obrigada. Olha, quem ouvir isso vai mesmo pensar nisso. Ovos mexidos não é alimentação. Água e pão. Não. Mas olha que o pão enchia-te mais que os ovos mexidos, se calhar, às vezes. Sim, isso é verdade. Juntavas uma torradinha aos ovos mexidos. Quem sabe, no futuro. Pensa, enquanto fazes os ovos mexidos, tens a torrada a fazer, não gastas tempo. Sim, o mais fácil é mesmo aquecer a comida no micro-ondas. E pronto a comer. E queres ficar na Islândia o resto da tua vida? Não vou dizer que sim, mas também não vou dizer que não, porque eu tenho um lema e sou fiel a esse lema, que é: eu fico num sítio enquanto me sinto feliz. Se eu deixar de me sentir feliz, eu vou procurar uma solução para mudar. Então é muito mais por aí. Ok, próximos 5 anos, como é que os imaginas? Bem, há uns tempos atrás poderia dizer-te talvez que não é bem há uns tempos atrás, isto é o que eu idealizo para mim e para o meu futuro, é estar com alguém a longo prazo e criarmos o nosso futuro juntos ou juntas, depende. e pensar em conjunto, ou seja, filhos, casamento. Queres ter filhos? Sim. Quantos? Não pensei nisso. Pensa agora. Outra pergunta rápida. Ok, diria 2. Queria ter um rapaz e uma rapariga. Nomes? Nomes. O nome da rapariga, eu gostava de meter algo relacionado com a minha mãe. Não daria o nome dela, porque é um nome mais antiquado. Mas daria algo como Maria de Jesus ou algo assim, porque a minha mãe tem Jesus no nome. E como faz parte da história dela de acreditar muito no conceito de Deus e essas coisas assim, eu gostaria muito de talvez deixar essa marca no nome da minha criança. E de rapaz? De rapaz, eu sempre gostei muito do nome de Martim, mas tenho um sobrinho que se chama Martim, então tenho que pensar outra vez. Talvez Francisco. Parecido. Sim. Quero voltar à parte em que me disseste que a tua mãe era muito ligada a Deus. Tu és religiosa? Sim, mas não sou praticante. Acredito muito que o que tem que acontecer acontece e que tudo tem uma razão de ser. Acreditas na energia do universo? É, basicamente isso. Ok. Sentes que os islandeses são muito religiosos ou é só uma questão de arquitetura? Para ser sincera, eu acho que é mais por arquitetura. Eu nunca vi algum dos islandeses que sejam próximos a mim dizerem-me que vão à igreja ou que acreditam em alguma coisa relacionada com Deus. Nunca. Até vejo algum tipo de risinhos e gargalhadas quando, por exemplo, eu digo que
eu uso um terço comigo para todo o lado, por exemplo. Se eu disser que ando com um terço para todo o lado, eles vão se rir e... Ok, eu fico, ok, mas porquê? E achas que é uma questão turística também? Porque eu sinto, por exemplo, aqui pelo menos na capital, a maior atração que tu tens é a igreja, que está ali em cima, que é uma igreja que em termos arquitetónicos é espetacular, mas a única coisa que tu tens naquela igreja, em termos religiosos, é uma pequena capela, que deve dar para meter se calhar 10 pessoas lá dentro, de uma vez, e as velinhas que pagas para acender, como em todo lado, e subires lá acima, como se estivesse a subir ao Cristo Rei, ao Cristo Redentor. Acho que sinto que puxam um pouco para o turismo. Sim, aí eu concordo contigo e acho que usam muito a igreja também para fazer casamentos ali. Ou seja, acaba por ser uma fonte de rendimento. É o que eu retiro disso. Porque lá está, quem vai ao nosso Cristo Rei também tem que pagar para ir lá em cima. É como esta igreja, e estando aqui em Downtown, como toda a gente conhece Reykjavik, a grande área de Reykjavik neste caso, ou seja, o coração de Reykjavik, dizem eles, é muito mais à base do turismo. Ou seja, todas as pessoas o que vão aqui é andar de um lado para o outro nas ruas mais populares de Reykjavik. E a fazer compras, porque tens sempre lojinhas de um lado e do outro. Loja sim, loja não. É que é mesmo assim. E sempre lojas de recordações. Eu acho que os islandeses não têm muito para oferecer em termos de recordações. É canecas, suetes feitas de lã. Os puffins. Os peluches dos puffins, que é um pássaro típico da Islândia, que só cá vem no verão, eu nunca ouvi sequer. Não? Não vi nenhum ainda. Então, olha, aconselho-te, se algum dia quiseres os ver, se fizeres a excursão para ver as baleias, vais acabar por vê-los. Por isso, não gastes dinheiro para ver puffins. Ou seja, se vis uma coisa, vais ver a outra, seguramente, porque os puffins, na realidade, as baleias comem os puffins e os puffins comem os peixes. Ou seja, os puffins que vão... Se calhar por isso é que eu não vi puffins. As baleias comeram-nos todos este verão. É mais ou menos isso. Porque as baleias, não sei se tu sabes isto, mas as baleias vêm à Islândia para comer muito, 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 e depois no inverno vão-se embora e ficam cerca de 6 meses sem se alimentarem. Por isso é que elas comem muito, muito aqui. Não fazia ideia. Mas isso porquê? Porque a água aqui é muito fria? Exatamente. Ok. E depois vão-se embora e voltam outra vez no verão. Uau. Não fazia a mínima ideia. Eu também só soube isto pela excursão que eu fiz, e também achei interessante em si. Achei bastante interessante. E que factos curiosos é que tu sabes mais sobre a Islândia? Porque eu não sei nada. Curiosos. Bem, assim, eu já estive em vários cantos da Islândia, e cada sítio é sempre uau. Sim, isso eu também sinto. Que é uma coisa fora do normal. Por exemplo, o 4 de julho dos Estados Unidos, eles aqui festejam também, mas não é no 4 de julho, é no último fim de semana de julho, neste caso, e toda a gente de cá pega em si e na sua família e faz um fim de semana grande e vão acampar, todos para fora. Ou seja, tudo o que está em Reykjavik sai para ir para o norte, para o sul, não interessa, eles vão-se embora. Ou seja, tudo o que tu vês aqui no último fim de semana de julho é tudo turistas. E eu. Turistas e eu. E eu. E nós, neste caso. Pronto. Porque eu não vou acampar no último fim de semana de julho. Não sabes. Podes começar a adotar isso. No próximo, talvez. No próximo. Este não fui. Assim, se formos amigas até lá, acho que podemos fazer isso juntas. Acho que sim. Podemos tentar manter a amizade e fazer isso. Sim. Roma e acampar. Pelo menos até outubro do próximo ano, convém a gente sermos amigas. Queres ir comer ao meu casamento? Claro. É depois, adeus, depois disso a gente beijinhos. Tem que refletir um bocadinho. E estávamos a falar sobre acampar na altura do final de julho e fez-me lembrar uma coisa que eu nunca vivi aqui, porque vou sempre para fora na altura da passagem de ano, mas a passagem de ano aqui também é super diferente.
É assim, pelas coisas que eu ouvi e que vi, sim. Também nunca tiveste aqui porque numa eu passagem de ano? não. A última passagem de ano eu tive em Portugal, mas este ano vou passar aqui. Nós vamos a Portugal outra vez. Então não vou passar aqui este ano também, por isso agradeço a No reportagem próximo ano fotográfica. eu vou dizer-te, não te preocupes. Reportagem fotográfica e já agora mandas uns vídeos para colocarmos no Instagram do canal também. Ok, sem dúvida. Mas eu acho que deve ser uma coisa espetacular do que eu vejo fotos e vídeos e tudo mais. Sim. Porque em teoria, cada pessoa, cada casa tem o seu próprio fogo de artifício. Eu acho que aqui acaba muito por ser como na Alemanha, em Berlim. Cada um compra o seu fogo de artifício e eles Lançam de qualquer lançam sítio. para qualquer lado, para qualquer direção e pronto. O que pode ser um bocadinho perigoso. Sim, eu acho que tive muita sorte, por acaso, quando fui passar a passagem de ano na Alemanha, que as pessoas mandavam em qualquer direção, não queriam saber. Carros a andar e eles mandavam na direção dos carros, se tivesse que ser. Eu não sei como é que eu estou viva até hoje, mas graças a Deus, senão não estava aqui, não é? Mas eu acho que deve ser qualquer coisa fora do normal. Pelo menos ambas sabemos que temos aqui uma atração turística que eu adoro. Eu ia falar disso também. Que eu adoro, que se chama Flyover Iceland. São umas cadeiras suspensas que basicamente voam sobre a Islândia. Temos um ecrã curvo, estamos submersos naquele ecrã e nas imagens que foram capturadas de helicóptero e temos todas as sensações. A água, o cheiro de flores do campo, tudo. O frio. Frio, é espetacular. E acho que é uma boa atração para quem não tem a oportunidade de viajar à volta da Islândia, porque parecendo que não, e nós ainda não falámos disso, mas é um país super caro. Sim, super caro. É um país muito, muito caro e só para dar uma comparação, 2 dias na Islândia gastas em 2 semanas de férias em Portugal. Sim, por aí. Sem exagerar, e acho que as pessoas não têm muita noção disso e não é fácil viajar à volta da Islândia quando vivemos em países como o nosso Portugal. Sim, que não temos em assim. termos de rendimentos não são muito altos. Sim, e especialmente eu acho que também se torna muito caro no sentido em que, e não sei se concordas comigo, mas como é um país que está muito pouco tocado pela mão humana, aqui nesta parte que está mais desenvolvida, que é a capital, e em Akureyri, que é uma segunda capital, digamos, está um pouco mais desenvolvido, mas depois tudo o que é à volta da Islândia, para dar a volta à ilha por completo, como é muito paisagens e tudo muito terreno natural, não tens muitos sítios onde ficar também, porque tens de ter um sítio onde ficar a dormir para conseguires dar a volta à Islândia. Vários sítios, na realidade. Claro, mas hoje em dia, visto que a Islândia é um país turístico, eles estão a construir mais. Ou seja, vai chegar a uma altura que a Islândia talvez deixe de ser tão verde e passe a ser muito mais industrial. Ou seja, que vai acabar por tirar o encanto, por assim dizer. Mas eu tenho andado a pesquisar porque eu estou a planear algumas viagens para fazer e tenho visto algumas coisas na Islândia que também são super interessantes, que é onde tu não esperas que tem um sítio para tu ficares, tens tipo lá um hotel tipo Igloo. É super interessante, eu até te posso mostrar depois. Ou seja, podes fazer como um guia turístico e pagas a estadia para ficar lá com o guia e eles levam-te, por exemplo, queres fazer o sul, eles levam-te a fazer o sul e deixam-te a dormir nesse sítio e depois vão-te pescar. É coisa que se fores por ti que se calhar tu não vais encontrar, mas que as pessoas que trabalham no ramo do turismo vão saber tudo. Mas voltando à minha ideia anterior, a minha questão passa um pouco por aí, que é, tens poucas coisas e essas poucas coisas acabam por se tornar um bocadinho caras porque são a única oferta, ou das poucas ofertas que tens. Eu lembro que nós, por exemplo, eu e a Patrícia fomos dar uma volta ao norte e, bem, não fomos bem ao norte, foi mais para nordeste, e nós parámos num café que tinha, acho que eram 7 ou 8 quartos, que tinham por cima e que
em 200 km não havia absolutamente mais nada. Nada, e quando te digo nada, nem supermercado, nem nada. O rapaz que trabalhava lá falava espanhol e estava-nos a explicar que ele tinha para conseguir fazer compras para casa, ele tinha de fazer uma viagem de quase 150 km, comprar tudo o que conseguisse para ter em casa, porque cada vez que ele precisava de comprar alguma coisa tinha de fazer esta viagem enorme. Sim, e tens, por exemplo, o Zavik, que é depois da Akureyri, onde tu podes fazer compras, é como se fosse uma bomba de gasolina. Ou seja, eles não têm supermercado. Sim, não tens muita oferta. Exatamente. Mas pronto, as pessoas estão habituadas a esse estilo de vida. Nós é que não. Exato. Porque nós em cada canto em Portugal temos um supermercado, por assim dizer. Mesmo que não seja um continente ou o que seja, tens aí um supermercado do bairro. Ou seja, não é sim, podes encontrar os mini-mercados assim. Não há problema nenhum. Aqui não encontras, praticamente. Não, isso não. Temos um, que é este aqui ao lado, sim. que é o que está aberto até à meia-noite, e temos um que está aberto 24 horas. Sim, que depois tens esta questão aqui na Islândia também, que é tudo fecha super cedo. Sim, mas aí eu concordo. Sim, eu também. Concordo, porque as pessoas têm que ter vida. Sim, eles dão muito valor ao tempo pessoal, ao tempo em família e tudo o que... Ou seja, eles sentem muita necessidade de sair do trabalho a uma hora decente para ir para casa, jantar com a família, ter tempo de qualidade. Claro. Eu não sei se sabes ou não, mas é obrigatório na Islândia ter um fim de semana livre por mês. Ou seja, que é mesmo para tu aproveitares o fim de semana com a tua família. E acho que isso é interessante, porque como nós sabemos, no verão são 22 horas dia, mas sabemos que no inverno são 22 horas noite. Ou seja, para nós que não estamos habituados a isto, a depressão é imensa. Sim. E eu tive sorte, porque quando me mudei para a Islândia com a Patrícia, chegámos em novembro, como tu sabes, apanhámos logo ali a diferença de clima entre o inverno português e o inverno islandês, e segundo dizem, foi um inverno bastante rigoroso aqui, este ano que passou. Foi o pior desde há 5 anos atrás. Espero que este ano não se repita, porque foi mesmo horrível. E nós sentimos muita diferença, mas tivemos a sorte de, como estamos as duas juntas, passávamos muito tempo em casa, tratávamos de trabalho que tínhamos pendente, criar conteúdo para a nossa página e tudo mais. Estar em casa com alguém é diferente. Agora, eu acho que pessoas que estejam sozinhas, como é o teu caso, por exemplo, passar o inverno daqueles em casa sozinha, eu acho que deve afetar bastante a nível mental. Sabes uma coisa que eu acho que as pessoas não têm a noção, e isto deve-se muito em Portugal, que é, as pessoas pensam que nós sermos imigrantes que é fácil. Que é fácil porque temos os bolsos cheios de dinheiro, segundo eles. Mas eles esquecem-se que nós só nos tornamos imigrantes porque tivemos a audácia de pensar que, ok, porque é que eu vou trabalhar 12 horas para receber o ordenado mínimo se aqui eu posso trabalhar 8 horas e recebo 4 vezes mais? Tudo bem, pagas muito mais casa aqui e a comida é mais cara, mas diz-me uma coisa. Sabes que nós sentimos que nem é... Ou seja, se fores comparar com o ordenado que nós temos aqui, eu acho que está super equilibrado em termos de... Sim, eu acho que em termos de valores das coisas básicas, porque, por exemplo, sabemos que álcool, tabaco, etc., tudo o que é considerado um luxo e que faz mal à saúde, os islandeses aumentam imenso a taxa de IVA sobre esses produtos. Sim. Mas eu tenho, por exemplo, produtos aqui que são de necessidade básica, que são mais baratos do que em Portugal. Sim, isso é possível. Não estou a dizer o contrário, mas obviamente que se compararmos uma renda portuguesa com uma islandesa, obviamente que o preço é absurdo, mas obviamente que também, quando tu te habituas à vida de cá e começas a pensar na moeda de cá, o dinheiro português deixa de fazer sentido para ti. Sim. E tu aqui tens a capacidade de pagar as tuas coisas, ter dinheiro para comer durante o mês, ter dinheiro para sobreviver o mês todo e ainda tens dinheiro para guardar. Diz-me uma coisa, em Portugal conseguirias fazer isso? Em Portugal não tens dinheiro nem para pagar a renda da casa. Exatamente.
Ou ficas em casa dos pais ou de alguém até ter 50 anos, que hoje em dia a realidade é esta. Tu, se quiseres constituir família em Portugal, não consegues. Um jovem hoje que queira constituir família em Portugal, ou tem dinheiro de uma herança, ou então é impossível. Tu não consegues nem sustentar-te a ti própria, quanto mais sustentares uma criança. Claro. E acho que isso também afeta muito em Portugal na questão da subida, em termos de estatísticas, da quantidade de crianças que tens, por exemplo, nos centros de adoção. Porque tens muitas raparigas que engravidam e não têm condições para tomar conta de uma criança. Sim, não, isso... E aqui é impensável isso acontecer. Não, isso estou totalmente de acordo. E voltando, por exemplo, onde tu referiste a parte do álcool ser mais dispendioso porque é considerado uma vida de luxo, eu não sei se tu reparaste, mas se tu abris a tua conta do banco, tu podes doar dinheiro. Doar dinheiro a instituições que ajudam as pessoas a reabilitarem-se outra vez. E o que acho que é uma coisa interessante. Por exemplo, são 1000 coroas por mês, que são cerca de 7 euros. Mas se tu fores a ver, muita gente faz isso. Sim. Muitos islandeses fazem isso. Eu tenho muitas colegas de equipa que em conversas que eu tive com elas, que fazem isso. Mas porque sabes que eu acho que o islandês tem uma mentalidade muito de ajudar o próximo. E tanto é que tu não tens um único sem-abrigo na rua. Sim, verdade. Aqui não vês sem-abrigos, porque se tiveres uma pessoa com dificuldades, o Estado ajuda essa pessoa. Não é? Como, por exemplo, em Portugal, o Estado não ajuda absolutamente ninguém. Bem, o Estado ajuda quem quer. Ninguém assim. Que precise e que não traga nenhum benefício ao Estado. Porque a realidade é esta. Chegas a Lisboa, basta meteres um pé fora da estação de comboios de Santa Apolónia, que é a estação principal de Lisboa, de comboios, e és logo abordada por sem-abrigos que já estão ali há anos. Eu lembro-me de ir em visitas de estudo a Santa Apolónia com a minha escola há 12 anos, se calhar, atrás, e ver sem-abrigos lá, que se calhar hoje vou lá e ainda lá estão. Claro. No mesmo sítio. E por mais que se diga que podem trabalhar, têm corpo para trabalhar, porque sabemos que toda a gente diz isto, não te sei explicar, mas faz-me muita confusão eu chegar a um país que, em teoria, é menos desenvolvido do que é Portugal, em infraestruturas e recursos e tudo mais, e porque Portugal está na Europa, não é uma ilha que está aqui perdida, entre aspas, no meio do oceano, e que não depende só de importação de produtos. Portugal tem muitos recursos e faz-me confusão um país com tantos recursos e com tanto potencial para ajudar o próprio povo não ajuda ou não faz um esforço para ajudar mais, quando sabemos que tem capacidades para dar casas em bairros, mesmo que seja bairros sociais, aquilo que são chamados os bairros sociais. E aqui tu vês um país muito menos desenvolvido, mas que ajudam ao ponto de tu não teres um único sem-abrigo na rua. É assim, isso faz-me confusão, até porque eu cresci e tenho casa num bairro social em Lisboa, e gosto muito de viver ali. E sim, acho que falta muito apoio em Portugal, porque às vezes as pessoas só precisam um bocadinho de motivação. Ou seja, porque é que a gente não chega lá e é fácil falar, ok, mas eu não tenho esse poder para o fazer, não é? Mas porque é que nós, Portugal, não tentamos ajudar o próximo? Custa assim tanto. É que nós fechamos portas, na verdade, porque nós não somos fiéis. Nós não somos pessoas fiéis. E tu acabas por notar isso quando sais de lá. Sim. Não, é como eu estou a dizer. Noto muita... Faz-me mais confusão agora que saí de Portugal do que o que fazia na altura. E acho que me faz mais confusão porque nunca tinha morado fora de Portugal. Ou melhor, morei em Berlim durante uns meses, mas não ao ponto de me impactar mentalmente. Já estou aqui há quase um ano. Já me faz mais diferença e acho que me faz
mais confusão agora porque tenho uma experiência diferente, sabes? Quando estás num ambiente demasiado tempo, tens ali um elefante na sala que, se sempre o viste lá, não te faz confusão, habituas-te a ele. Enquanto que se não tiveres aquele elefante, tiram-te aquele elefante, ou vais para outra sala, neste caso, em que a sala está vazia, o ambiente está leve, e nota-te e diz assim, fogo, se calhar prefiro esta sala. Isso sim, tens razão. Mas também não é à toa que a taxa de esperança média de vida na Islândia é alta. Embora seja um país que aparentemente pode ser depressivo pelas 22 horas noite no inverno, a esperança média de vida não deixa de ser bastante alta, que é uma coisa surpreendente, na verdade. Eu acho que tem a ver com o frio. É possível pelo ar, na verdade. Acho que o ar é leve e limpo. E lá está, porque não tem as infraestruturas. Sim, não tem poluição. E isso isto do frio leva-me a outro facto curioso sobre a Islândia, que me fez confusão. Eu já tinha lido sobre isso antes de nós nos mudarmos para aqui, mas que não achei que fosse efetivamente real, que é, os islandeses deixam as crianças, e quando digo crianças, bebés, recém-nascidos até, nos carrinhos à porta de restaurantes, cafés, supermercados. Eles vão fazer a sua vida, vão almoçar, jantar, vão às compras, e os bebés ficam nos carrinhos na rua. É para se habituarem ao frio, desde pequeninos. E para aumentarem o sistema imunitário. Yeah. E eu acho isso espetacular, até porque vais olhar para um islandês e notas que são encorpados, são altos, são fortes, têm tudo aquilo que podem ter de saudável, os islandeses têm. E os bebés aqui, pronto, muitos também fazem em Portugal, mas acho que em Portugal eles são mais receptivos, que é, se vês um bebê comer alguma coisa do chão, tu paras logo. Aqui não, aqui eles deixam o bebê comer, que é para ele, pronto, sentir a textura e para ganhar defesas. Sim, e são super independentes logo desde muito pequenos. Muito. Vão para a pré-escola sozinhos, né? Para a escola, vão para a pré-escola sozinhos, com 3, 4 anos já estão a ir sozinhos. 5, 6 já andam de bicicleta sem rodinhas. Super desenvolvidos, super desenvolvidos. Adorava ter essa desenvoltura da bicicleta sem rodinhas. Para mim assim, não dá. Isso pode ser um desafio. Eu posso dar aí umas aulas, se quiseres. A Patrícia já tentou. É assim, mas a Patrícia, ela precisa de músculo para te dar suporte. Não, ela dá. Tranquilo. Só não tivemos foi muito tempo ainda para continuar as aulas. Acho que já me esqueci. Mas pronto, aqui tens uma vantagem para aprender a andar de bicicleta. É que basicamente é tudo a direito. Não, a minha vantagem para andar de bicicleta é que eu tenho garagem e é lá que eu treino. Não saio da garagem. Então, para não me verem cair. Se os carros aparecerem todos marcados, já sabemos que foste tu. Não, eu ando à volta deles. Faço assim umas rodinhas às voltas, vou em frente, volto para trás. Ok, não andas aos círculos. Agora estava aqui a pensar, se ela anda aos círculos e mal sabe andar, imagina. Eu ando com os pés no chão. Ok. Mas sabes que havia essas bicicletas, são as bicicletas que eles usam para aprender para o equilíbrio, são dessas, assim, sem pedais, só para usarem os pés. Isso é para eles treinarem o equilíbrio. O equilíbrio, que é o que eu preciso de treinar. Pronto. Porque eu sei usar uma bicicleta. O meu problema é o equilíbrio. Pois. Só que a diferença entre ti e eles é, eles têm 3 anos. Tu já tens muitos mais. Não, tenho mais 1 ano que eles. Está tudo bem. Tens um bebê crescido. Está tudo bem. Está tudo certo. Um dia vão-me ver que é andar de bicicleta. Está tudo certo. Eu acho que realmente devias de fazer um vídeo do teu progresso, sabes? Não, deixa estar. Quando eu souber andar de bicicleta, vocês veem. E um dia vou conseguir ganhar uma corrida de bicicleta a um menino islandês. Ok. Vamos esperar para ver isso então. Vamos ver, porque eles são muito desenvolvidos, mas às vezes são um bocadinho demais. No outro dia ia com a Patrícia na rua e estava uma criança a andar de bicicleta que quase nos atropelou. Tivemos de nos desviar. Mas pronto, coisas do dia-a-dia na Islândia. Fácil ser atropelado por bicicletas, porque aqui também tens muito isso, que andam muito de bicicleta, trotinete, carros é quase tudo híbrido ou elétrico, muito poucos carros a gasolina ou a gasóleo. Daí a poluição também não ser elevada. Super sustentáveis.
Não, isso é um país que eu recomendo tanto para viajar, como se alguém quiser ter uma primeira experiência no estrangeiro, também aconselho. Sim. Mas, obviamente, na parte da comida, irá sempre faltar alguma coisa, especialmente porque nós em Portugal temos a nossa comida, a nossa gastronomia é qualquer coisa muito elevada para o resto dos países, então isso é uma das coisas que mais falta, eu sinto, e claramente da comida da minha mãe. Como é natural. Também sinto falta da comida da minha mãe. Bem, se ela cozinhar melhor que tu, também posso sentir falta. Vais deixar de vir comer bacalhau com nata. Ai, um bacalhauzinho. Mas porque o bacalhau aqui é muito diferente do que em Portugal, porque tu aqui tens bacalhau fresco. Não vês o bacalhau aqui, pelo menos eu nunca encontrei bacalhau aqui como encontrei em Portugal. O bacalhau seco, para molhar, não encontro aqui. Porque aqui vai diretamente do... Eu não sei se tu sabes, Mas não é tão bom para desfiar, sabes? Exatamente, mas aqui na Islândia, nas cidades pequeninas, as cidades pequeninas, na verdade, são mais ricas que Reykjavik, por exemplo. Porque nas cidades pequeninas tu tens fábricas de peixe que, ou seja, é uma fonte de rendimento. Eles vão ao mar, trazem diretamente para a fábrica, tratam tudo, vende rapidinho. Um barco que chega, só descarga e volta outra vez para o mar. E deve ser uma vida... qualquer coisa. É qualquer coisa, especialmente porque nas cidades pequeninas toda a gente ajuda toda a gente. Ou seja, tens muitos empregados a trabalhar nessas fábricas que é muito rápido. Ou seja, o barco chega, já estão a atrelar o barco e já estão a começar a descarregar. Ou seja, aquilo em questão de 1 hora saiu tudo e já estão a voltar outra vez para o mar. Que torna tudo muito mais rico nessas pequenas cidades do que aqui. Em todos os aspectos, sim. Sim, porque aqui é tudo... É sim, mas para quem não gosta de peixe... Falar no início, aqui é muito mais internacional, já... Sim, é mais turismo. Muita exportação. Muita importação. E também o peixe que vem de outros sítios também vem para aqui, como nós também temos aqui. Só que um barco vir cheio de peixe para Reykjavik não é o mesmo que vir um barco cheio para uma cidade que tem 1000 habitantes, não é? Sim. Porque tens muitos sítios que têm 1000 habitantes, nem isso. Ou seja, 1000 habitantes e vir um barco cheio de peixe dá, se só tiveres para esses habitantes, dá-te para ir para 6 meses. Sim, aqui dá para 2 semanas. Ou nem isso. isso. Sim, porque tens muita gente. Então, especialmente aqui tens restaurantes que são de peixe, só dedicados ao peixe. Sim, imensos. E que estão sempre cheios, que é absurdo. E tu ias adorar, porque tu adoras peixe. Amo peixe. É uma das coisas que eu diria, podes fazer hoje. Ironia, pessoal, é outra coisa. Ela não cozinha, não come peixe. Eu só como bacalhau com natas, na verdade. É a única coisa. De resto... Franguinho e está a andar. Ovos mexidos e está bom. Se tivesse a oportunidade, para terminar, se tivesse a oportunidade de dizer alguma coisa ao teu eu do passado, o que é que dirias? Ao meu eu do passado? Porquê não ao meu eu do futuro? Porque o teu eu do futuro ainda não cometeu os erros que tu cometeste no passado. Como é que sabes que eu cometi erros no passado? Toda a gente comete erros no passado. Uma das coisas que eu talvez dissesse ao meu do passado, e é uma coisa que eu tento melhorar dia para dia, é abrir-me mais e falar mais. Que eu sou uma pessoa que contém tudo para mim e às vezes posso-me consumir com isso e não tenho essa percepção no momento, só assim um bocadinho a longo prazo. Mesmo que seja a curto prazo, acabo por sentir. Então, sim, acho que a parte do falar mais, expor mais, é uma coisa... Sentir mais também? Sentir eu sinto. O problema é não falar, não meter em palavras. Mas como eu sou uma pessoa que faz mais do que me mete em palavras, penso sempre que está ali uma balança, entendes? Porque pode ser uma expressão assim muito usada, mas palavras o vento as leva, não é? E eu gosto e sou a pessoa que gosta mais de fazer do que de dizer.
Muito bem. Acho que é uma ótima lição. Obrigado. Externalizar mais aquilo que tu sentes. Vou tentar. Acho que sim. Despede-te, por favor, do nosso público. Eu nunca fiz isto. Agora é que eu estou a sentir os nervos. Nem foi depois de uma hora de conversa, quase. Se despedires. Sim. Gostaste mais de dizer olá do que o adeus? Eu vou-te explicar uma coisa. E podes contar isto como um fim do nosso podcast, ok? Eu não gosto de despedidas. Ok, mas não é a mim que tens de me dizer isso. Eu não gosto de despedidas. Espero que até já. Eu vou-vos dizer até à próxima, porque eu vou voltar, de certeza, porque elas não vivem sem mim. Mas eu não gosto de despedidas porque despedida é uma coisa muito... é muito forte. É como se não voltasses a fazer. Então eu não gosto de despedidas. Ok? Então é um até já. Obrigada Obrigada por teres vindo. Eu fui obrigada. Até à próxima. Não se esqueçam de subscrever o canal, seguir-nos nas redes sociais e se querem mais convidados ou convidadas do mesmo género como a Ana, por favor deixem nos comentários do vídeo, mandem-nos mensagem no Instagram, deixem nos comentários no post deste episódio e vamos juntos. Espera. Ela chamou-me Ana. Isto está errado. Tens que dizer outra vez a despedida.